Hora de falar sobre o Internacional de olho em jogador do Corinthians. Ramon Dias, treinador argentino que já passou pelo Timão, quer a contratação para 2026 de André Carrilho, meio-campista de 34 anos de idade, indicado por ele no Corinthians. Só para lembrar que quando o Ramon Dias era o técnico do Timão, foi o Ramon quem conseguiu que o Fabinho Soldado o contratasse. Eles já haviam trabalhado juntos no Al Hilal da Arábia Saudita, relação excelente, muita confiança não só do Ramon como do filho dele, o Emiliano Dias, no jogador peruano. Até por isso, Ramon Dias tem insistido com dirigentes colorados para que esse negócio aconteça. Vale a lembrança de que o Carrilho tem contrato com o Corinthians até dezembro de 26, salário de R$900 mil por mês e temporada abaixo das expectativas. 41 partidas, 3 gols e 3 assistências, ele está nesse momento machucado. Carrilho que, segundo pessoas que cobrem o Corinthians, tem abusado da noite e esse incômodo ou essa atitude tem causado incômodo. Até por isso, e também por conta da idade, já não dá mais para dizer que o Carrilho hoje é inegociável. Diante de uma boa proposta, pode haver acordo, mesmo levando em consideração os 34 anos de idade. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Corinthians: você, na condição de dirigente, manteria o Carrilho? Aceitaria negociá-lo? Em qual condição? Em que termos? Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians e o Timão a caminho de uma dívida de 3 bilhões de reais. O último balancete divulgado pelo Corinthians nesta sexta-feira, referente aos 7 primeiros meses do ano, indica que, na oportunidade, o Corinthians já tinha uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Vou repetir, em julho, a dívida do Corinthians já era de 2 bilhões e 700 milhões. Você deve estar se perguntando, Nicola, e agora em outubro? Não há nenhum balancete mais recente do que esse de julho. Mas a julgar pelo crescimento da dívida corintiana, dá para cravar que é grande a chance de o Corinthians bater 3 bilhões de reais de dívida na virada da temporada. Importante registrar que nos 7 primeiros meses do ano, o Corinthians havia registrado um prejuízo de 103 milhões de reais. Para completar, explicar como é que funciona essa dívida de 2,7 bilhões. São 655 milhões com a Neoquímica Arena e outros 2 bilhões e 50 milhões de reais com as demais dívidas. Só para completar, esse caos financeiro que se estabeleceu no Corinthians, com os números que eu passei, são anteriores a 2 condenações na Corte Arbitral do Esporte. 41 milhões de reais com o Santos Laguna pelos Félix Torres e mais 44 milhões de reais com Matias Rojas. Essas condenações já causaram punições ao Corinthians. Timão tem outras 4 condenações na FIFA que ainda não se transformaram em punições definitivas porque aguardam o julgamento da Corte Arbitral do Esporte. Leonardo Moratti, Daniel Pontes. Nicola, como o Corinthians paga essa dívida? E com essa dívida, é pesado contratar? Sim, o Corinthians nesse ano só contratou 2 jogadores, né? O Vitinho e o Angeleri, ambos sem vínculo, né? E no ano que vem a gente deve continuar assistindo a coisas como essas, tá? Salve, Nicola, o que se sabe sobre a Safiel? O que acha disso? É a salvação do Corinthians? Acho a ideia boa, acho que a salvação do Corinthians passa por uma SAF, mas eu duvido que a ideia de SAF no Corinthians vá adiante, tá? Duvido. Só para explicar. Para que isso ocorra, você precisaria mudar o estatuto do clube. Para mudar o estatuto, você precisa da aprovação dos conselheiros. Com uma SAF, com uma Sociedade Anônima do Futebol, o conselho passa a ser pior do que a rainha da Inglaterra. O conselho passa a ter utilidade nenhuma. Então, o cara que está no conselho e gastou anos da vida dele até chegar ao conselho, ele está lá porque ele sonha em ter uma carteirinha, sonha eventualmente ser diretor de futebol, diretor de alguma coisa. A partir do momento que o clube vira SAF, não tem mais essa história de você ser diretor. Enfim. Boa noite, Nicolai. O Carrilho vai sair. O Corinthians ainda não se posicionou, tá? Essa é a grande verdade. Ele tá perguntando, o Nilo está perguntando exatamente por conta do interesse do Internacional. Esse é um debate que vai ficar para o final do ano e vai depender muito também de como é que o Carrilho termina o ano, né? O Adriano Rubens, boa noite, Nicola. Fala do meu Corinthians se tem alguma coisa boa. Adriano, boa, tá difícil. Principal notícia do Corinthians hoje diz respeito ao aumento da dívida, né? O Corinthians divulgou o balancete referente aos 7 primeiros meses do ano. E de janeiro a julho, o Corinthians registrou um prejuízo de 103 milhões de reais. O pior vem agora. Durante esses 7 primeiros meses do ano, o
Corinthians também viu sua dívida aumentar para 2,7 bilhões de reais. Dá para imaginar que o Corinthians vai terminar a temporada com 3 bilhões de reais de prejuízo. De prejuízo não, de dívida, né? Situação dramática, muito ruim. Não sei muito o que fazer para... Eu acho que a única solução para o Corinthians hoje é virar SAF, tá bom? E o Corinthians terá um desconto de 30 milhões de reais por ano em sua cota de televisão ligada ao Campeonato Brasileiro. O motivo? Augusto Melo, na temporada passada, havia pego 150 milhões de reais emprestados junto à LFU, a Liga Forte União. E a promessa é de que a quitação aconteceria até o mês de outubro desse ano. O Corinthians não tem nenhuma condição de devolver esses 150 milhões de reais. E não sobrou outra alternativa para a LFU a não ser descontar 30 milhões de reais da cota de TV por temporada. Dessa maneira, o Corinthians, que reteria direito a 210 milhões de reais por ano, vai ganhar algo na casa dos 180 milhões de reais. Importante lembrar que o contrato entre Corinthians e LFU até permite a possibilidade de o Timão alcançar 250 milhões de reais por ano, que teriam o desconto de 30 milhões. Mas esses 250 só são alcançados se o Corinthians se sagrar campeão em qualquer uma das edições de 25, 26, 27, 28 e 29, quando acaba o atual contrato. Só para completar sobre o Corinthians, registrar que não há avanços na busca por name rights, também em relação a patrocínio master. Corinthians entende que para fechar com uma bet nos name rights, precisaria que essa bet também adquirisse o patrocínio master, e apenas com multas rescisórias esse pacote já custaria 120 milhões de reais. Hora de falar sobre o Corinthians, que ativou uma cláusula no seu contrato de patrocínio master com a Esportes da Sorte. O Corinthians ativou uma cláusula no contrato que permite a ele ir ao mercado para elevar valores de patrocínio master. Vale a lembrança de que na metade do ano, Corinthians e Esporte da Sorte partiram para o segundo ano de contrato. E existia uma previsão lá de que caso o Corinthians quisesse um reajuste, ele avisaria a Esportes da Sorte que teria a oportunidade de cobrir eventuais ofertas. Mas de forma bem transparente, o Corinthians comunicou: olha, estou interessado em ganhar mais dinheiro. Se vocês quiserem, exerçam o direito de vocês. Mas estou no mercado em busca de outras opções. Hoje o Corinthians embolsa 103 milhões de reais por temporada da Esportes da Sorte. É o segundo maior contrato de patrocínio do Brasil. O problema é que o primeiro, do Flamengo com a Betano, está super inflacionado. O Flá está ganhando 268 milhões de reais e é por conta disso que o Corinthians hoje busca um parceiro disposto a colocar mais dinheiro. Não se descarta a possibilidade de a Esportes da Sorte seguir com cifras maiores, mas a parceira do Corinthians quer esperar por ofertas que o Corinthians tenha para ver se vale a pena ou não cobrir a oferta. Contrato entre Corinthians e Esportes da Sorte termina em julho de 2027, tá? Importante registrar ainda que a multa rescisória a partir de outubro caiu para 30 milhões de reais. Esportes da Sorte que paga cerca de 1,5 milhão de reais por mês do custo de Memphis Depay. Os outros 4,5 milhões são responsabilidade do Timão. Só para arrematar, tem alguns números importantes. 56 milhões e meio de reais foram pagos no primeiro ano de contrato. 16 milhões e 600 mil reais já foram pagos nesse segundo ano de contrato. O segundo ano começou em julho. 20 milhões já foram pagos em luvas. Tem mais 6 milhões de reais destinadas a ações de marketing. Todas essas informações constam numa matéria do site Trivela. Bora falar agora sobre Fabinho Soldado. Fui o primeiro a contar para vocês que o executivo de futebol do Corinthians, que ganhava 25 mil reais por mês nos tempos de Flamengo, hoje fatura pouco mais de 400 mil mensais, certo? Pois saibam que a situação é bem pior. Desde que ele foi contratado para se tornar executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado já indicou e conseguiu a contratação de 11 pessoas que integram a comissão técnica. A maior parte delas de scouts, de pessoas que trabalhavam com ele no Flamengo e foram contratadas pelo Corinthians com salários bem maiores. Há um caso em específico que gera muita desconfiança. Um amigo de infância do Fabinho Soldado, o Lulinha, foi contratado para ser uma espécie de coach. Ele dá uma série de palestras para os atletas e tal, e ganha 80 mil reais por mês, formação de uma página chamada A Voz das Arquibancadas. Fui confirmar com uma pessoa que conviveu com o Fabinho, entre outros, lá no Corinthians, e essa pessoa me confirmou que, de fato, houve a contratação do Lulinha e mais uma série de outros indicados por ele. O problema maior vem agora.
Toda essa galera, formada por Lulinha, Scouts e companhia, encarece a folha salarial do Corinthians em R$ 875 mil mensais. Esse valor equivale ao salário de um grande jogador, alguém que chegaria com potencial para ser titular absoluto do Corinthians. Você acha que a raiva para por aí? Saiba que esse salário atual do Fabinho Soldado, de algo na casa dos R$ 430 mil por mês, foi reajustado pouco antes de o Augusto Melo deixar a presidência. Entre vários movimentos suspeitos feitos pelo Augusto, aumentando multas rescisórias de contratos que ele havia indicado, ele acabou concedendo mais um aumento para o Fabinho Soldado. Até por isso o executivo de futebol fatura todo esse caminhão de dinheiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.